Deus é bom. Amém? Hoje nós vamos continuar a sequência, né, dos valores da nossa igreja, do Verbo da Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida abundante. Amém? Você está preparado para declarar no mundo espiritual que as muralhas cairão? Essa canção ela veio bem de encontro àquilo que nós vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual, sobre a autoridade. E eu quero encorajar o seu coração a se agarrar na palavra. Domingo, quando a Michela ministrou aqui, algumas coisas que ela foi falando, Deus já tinha falado ao meu coração. E eu falei, Senhor, obrigada, porque eu não estou indo pelo caminho errado. É aquilo que o Senhor quer falar mesmo. Então, eu quero começar essa ministração lá em João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós ouvimos esse versículo, quando nós lemos esse versículo, nós pensamos em abundância. E o que é abundância, né? Às vezes nós nos limitamos apenas a ler a palavra e não se aprofundar muitas vezes naquilo que a palavra ensina, que a palavra fala. E aí, segundo o nosso Google, famoso inteligência artificial, nós fomos lá procurar o que é abundância. Então, abundância é tudo aquilo que excede algum número. É mais do que necessário. É que excede abundantemente. É superior. É extraordinário. É incomum. É excelente. Então, quando nós lemos esse versículo, em vez de nós lermos aqui, e tenhamos em abundância, e tenhamos em incomum, e tenhamos em extraordinário, e tenhamos em excelente. Então, a vida que Deus tem preparado para nós, ela não é uma vida comum, ela é uma vida incomum. Deus tem o melhor dessa terra para nós. E nós, como filhos, temos que aprender a agarrar isso para nós, a tomar posse da palavra. Aquilo que eles cantaram aqui, ao levantar minha voz, as muralhas cairão, eu tenho autoridade. Autoridade para quê? Para declarar a palavra, para dizer que eu tenho todas as coisas, eu posso todas as coisas nele. E trazendo um pouquinho lá atrás, no Velho Testamento, lá em Deuteronômio 28, a Bíblia fala que nós vivíamos debaixo de uma maldição. Então, nós vivíamos debaixo da maldição espiritual, da maldição da doença, da maldição da miséria, e procurando também, lá no nosso famoso IA, o significado de maldição é algo negativo, uma força espiritual que traz a doença, a miséria e a escassez. Então, nós vivíamos debaixo de algo que era a falta. Nós não tínhamos a saúde, nós não tínhamos a vida abundante, mas lá em Gálatas, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando Cristo foi ali crucificado, ele levou na cruz ali toda a maldição. Então, ele levou a morte espiritual, ele levou a doença e ele levou a miséria. E quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter participação com ele nessa nova vida. Ou seja, nós somos sarados, nós temos vida espiritual e nós temos abundância. Só que muitas vezes nós olhamos para a situação e não olhamos para a palavra. E aí se levantam situações diante de nós e nós preferimos acreditar muitas vezes na falta do que num Deus que é um Deus de provisão. Cremos muitas vezes que Deus é capaz de curar, que Deus é capaz de salvar, que Deus é capaz de libertar, mas não cremos o suficiente num Deus que é um Deus de provisão.
Limitamos o nosso coração nas circunstâncias. Olhamos para a conta que está chegando e nos preocupamos na falta. Quem já passou por problemas financeiros, e eu posso falar um pouquinho, você perde sono, você não tem uma noite tranquila. Mas isso está atrelado a uma vida que não confia em Deus, que não confia na sua palavra, que não cumpre princípios e que não se ordena financeiramente. Porque muitas vezes nós gastamos além daquilo que nós podemos, acreditando que Deus vai suprir. Mas Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de excelência. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia e eu vou falar um pouquinho sobre provisão, lá em Gênesis capítulo 22. Todos conhecem essa história. Departamento infantil a gente conta bastante para as crianças lá em cima. E fala sobre o Jeová Jirê, o Deus que traz a provisão. Então, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele colocou a lenha, amarrou a Isaque e deitou-o no altar em cima da lenha. Parando aqui, ali Abraão ele teve um desafio, né? Eu não sou mãe, mas eu acredito que para quem é pai, é mãe, você ouvir de Deus assim: olha, eu quero que você me entregue como sacrifício o seu filho. Eu não sei se você, como pai ou mãe, teria coragem de fazer isso. O Douglas está aqui assim, né? Estou fora. Porque eu acredito que é algo muito precioso um filho para um pai. Mas Abraão, ele não hesitou. Ele obedeceu à voz de Deus. E todo aquele caminho ele foi em silêncio. E quando Isaque perguntou para ele: pai, quem é o cordeiro que o senhor vai apresentar? Ele poderia ter falado, né? Você. Mas ele guardou aquilo para ele, porque ele confiava em Deus. E ele sabia que a promessa que Deus tinha feito para ele lá atrás, que o filho dele seria um pai de nações, um pai de multidões, ela não se perderia. Quantas vezes nós recebemos palavras, temos sido ministrados sobre coisas aqui, mas quando a gente chega lá fora, que circunstâncias se levantam, a gente mata a palavra que a gente recebe. Abraão não matou essa palavra. Ele agarrou dentro dele. Ele sabia que o sacrifício que ele ofereceria a Deus não seria em vão. E eu fui olhar um pouquinho como era feito o sacrifício naquela época. Não tinha ninguém que poderia fazer o sacrifício. Quem fazia era o provedor da casa. Então, Abraão teria que montar ali o lugar onde o filho seria sacrificado, ele amarraria o filho dele e cortaria partes do filho dele ali naquele local. Você, como pai, imagine um pai fazendo isso. E depois, ele teria que colocar fogo ali, porque aquele sacrifício tinha que subir como incenso perante ao Senhor. Então, além de matar, tirar a vida do filho, ele teria ainda que queimar a vida do filho dele ali. Mas em nenhum momento ele desobedeceu ao Senhor. Pelo contrário, ele obedeceu, ele não reclamou e ele confiou. Quantas vezes a gente recebe a palavra e a gente reclama, e aquela semente é morta? Porque a Bíblia fala que
o que sai da tua boca é o que determina. O pastor Felipe pregou sobre isso aqui alguns dias atrás. O que nós temos declarado em meio às circunstâncias? Nós cremos que Deus é um Deus abundante, mas quando vem a falta, nós reclamamos, nós deixamos de buscar a Deus, porque às vezes é mais fácil reclamar do que se prostrar diante do Senhor e realinhar ali a rota, ou mudar as confissões. Abraão, em nenhum momento, ele reclamou ou desconfiou da fidelidade de Deus. E aí lá no versículo 11, no versículo 10, diz assim: e ele, estendendo a mão, tomou o cutelo para amolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre esse rapaz. Não faça, pois, agora sem que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu ele em sacrifício. Meus amados, quando nós confiamos em Deus e entregamos para Ele o melhor, existe a provisão que vem do alto. Deus não nos deixa de prover aquilo que nós precisamos. É claro que Deus, ele é um Deus de princípios. Ele vai honrar os princípios que nós temos perante Ele. Eu estava pensando nessa ministração e eu estava lembrando do que a Michela falou domingo, que ela falou de fazer metas, né? Eu tenho o costume de todo ano listar algumas coisas que eu quero para aquele ano que se inicia. E eu sempre vou orando. E uma das coisas que eu coloco lá, que eu tenho vontade de ter, é um carro. Só que Deus não vai me dar um carro se eu não cumprir um princípio básico. Alguém sabe o que é? A mesma coisa em outras coisas no mundo espiritual. Como Deus vai cumprir coisas na sua vida se você não cumpre princípios básicos? Oramos tanto por promoções e empregos, mas não nos preparamos para isso. Não estudamos, não nos dedicamos. Mas eu sou filho de Deus. É herança dele para mim. Realmente é. Mas você tem que fazer por onde? Ah, eu desejo comprar uma casa, mas a sua vida financeira está toda enrolada. Ah, eu desejo, sei lá, ter um tênis de marca. Mas você não honra nem o que você veste. Pelo contrário, reclama, reclama, reclama. Onde está o princípio da gratidão? De agradecer a Deus pelo teu sustento de cada dia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos confiar em Deus, cumprir princípios de obediência, de sabedoria, e as coisas vão acontecendo. Uma coisa que nós precisamos entender é o caráter de Deus. Eu posso falar por mim, porque eu vim de outras igrejas, e uma coisa que eu ouvia muito era, o crente tem que passar por problemas financeiros, para passar pela prova, dando glória a Deus, porque Deus é o Deus de milagres. E aí a gente cresce acreditando de que a gente não tem que ter nada, de que a gente tem que viver enrolado, de que tem que dever os cartões de crédito, e Deus vai prover. E não é assim que Deus funciona, meu amor. Deus é um Deus bom, mas é um Deus que cumpre princípios. Como que você honra o nome de Jesus, se o seu nome lá fora não é um nome bom? Você carrega o nome de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver que você tem Jesus. Como que você vai pregar sobre vida abundante, falar sobre prosperidade, mas você não cumpre um princípio básico, que é semear no reino? São coisas que nós precisamos ter em mente. Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de falta. Quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero que você faça um teste onde você está. Pensa em algo que você queira muito. Vou te dar aí 2 minutos para você pensar em algo que você queira muito. Pense em algo impossível, tá? Não pense que você quer algo possível, mas algo impossível. Pensou? Todo mundo pensou? Ora, aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, o que você pensou, Deus pode fazer muito mais, muito melhor, muito maior. E a Bíblia traz um exemplo lá em João 6 sobre a multiplicação dos pães e peixes. A gente também conta essa historinha para as crianças lá no departamento infantil. Vamos lá, João capítulo 6. Hoje a gente vai ler um pouco de Bíblia, gente. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Minha Bíblia, antes de começar o culto, ela não quis abrir. Falei, Douglas, socorro. Mas ela abriu. João capítulo 6, diz assim, ó. Depois dessas coisas, atravessou o mar da Galileia e de Tiberíades, seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Jesus estava no deserto, gente, não tinha padaria lá, tá? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus fez uma pergunta ali para Filipe, tipo, vou ver se esse cara aqui confia em quem ele está seguindo, né? Filipe, né, Douglas? Ó. E aí respondeu Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, ou seja, isso aí não vai dar nem para alimentar o buraquinho ali do estômago. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando todos estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães. O que isso quer dizer, meus amados? Deus não é um Deus que faz coisas limitadas, ele faz abundantemente mais. Ele poderia ter alimentado aquele povo e falado, podem ir, vocês estão de barriga cheia, mas não, ele ainda encheu os cestos, ele superabundou aquilo que ele estava fazendo naquele lugar. Então, Deus, ele é um Deus que faz infinitamente mais. E infinitamente mais é muito além daquilo que eu posso imaginar, pensar, sonhar. Eu lembro que no meu antigo emprego, a gente estava lá na Vitória Tafarello ainda. Eu lembro do pastor Zenildo fazendo uma ministração, e eu lembro até hoje dele desenhando, né? Aonde não existe porta, Deus pode abrir porta. Onde não existe janela, Deus pode abrir janela. O que eu quero dizer isso para você? Deus é um Deus do impossível. O que é possível, nós podemos fazer. Nós podemos mandar currículo, nós podemos procurar emprego, mas o impossível é Ele quem faz. Então eu quero declarar nessa noite que você vai viver o sobrenatural de Deus, o de repente. A palavra que nós recebemos aqui na virada do ano, que será velozmente. Eu declaro que haverá portas de empregos poderosas, haverá assinatura de contratos, aonde você nem imagina, clientes chegando do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus quer nos fazer abundantes e prósperos, para que possamos ser generosos. Quando Deus abençoa o seu povo, a igreja prospera. Pessoas que têm coração alinhado ao coração do Pai, quando são abençoadas financeiramente, elas entendem que existe um propósito, que é abençoar o reino. Então, se você tem um coração assim, eu declaro sobre a sua vida, que você vai viver um ano de 2026 em velocidade, coisas chegando rapidamente. Enquanto a Michela ministrava, Deus falava ali comigo sobre de repente. Vai ser de repente. Você vai estar em casa, o seu telefone vai tocar, você vai estar andando pela rua, as pessoas vão lembrar de você. Contas serão pagas, dinheiro chegará na sua conta, mas você precisa ter um princípio, que é pensar que Ele pode fazer infinitamente mais. Você tem o Espírito Santo dentro de você que te guia. Comece a orar ao Senhor, peça a Ele instruções. Fala, Senhor, eu não sei fazer isso aqui, mas me ajuda. E Ele vai te dar sabedoria. A Rose conta um testemunho de onde ela trabalhou uma época, era uma empresa de tecnologia, se eu não me engano. E tudo era em inglês.
E ela não fala inglês. E ela começava a orar em línguas ali, e Deus, não que você não deva estudar, lógico que você tem que estudar, é um princípio, mas assim, ela não tinha, e ela começou a orar ali, e ela começou a ter sabedoria para lidar com aquilo, porque ela confiava em Deus. Ela falava, Senhor, a porta foi o Senhor que abriu, então eu creio que o Senhor vai fazer, e Deus foi fazendo. Então, tenha desejos no seu coração. Faça aquilo que a Michela falou. A Michela falou, cria uma lista. Eu tenho uma lista lá em casa, eu oro toda noite, e vou declarando. Não deixe Satanás fazer você acreditar que você merece só o limite. Não, você merece muito além. O preço pago na cruz foi para que você pudesse ser livre, para que você vivesse as coisas do Senhor nessa terra. Uma coisa que eu escutei no Rema e eu não esqueço o preço que foi pago não foi para você ser feliz lá no céu. Lá você já vai ser, você já tem tudo preparado. Foi para que você fosse feliz aqui na terra. Para que você desfrutasse das coisas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E Deus deseja que você viva o melhor da terra, e aí eu separei alguns versículos para você guardar e começar a declarar. Uma outra coisa que eu tenho costume é de anotar versículos e deixar estancado na parede de casa. E eu vou declarando aquele versículo. E aí, lá em Salmos 35, versículo 7, não precisa abrir, mas deixa entrar no seu coração, e todas as vezes que você lembrar de situações difíceis, ou de situações que você não consegue resolver na força do seu braço, comece a declarar isso aqui, ó. Salmos 35, versículo 27, diz assim, ó. Cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz da prosperidade do seu servo. No final você pode colocar assim, ó, que se compraz da prosperidade da Juliana, que se compraz da prosperidade do Douglas, que se compraz da prosperidade da Raíbia, que se compraz da prosperidade da Meire, que se compraz da prosperidade do Felipe, que se compraz da prosperidade do Rogers. Salmos, capítulo 23, diz assim, ó, quando vier a falta e você olhar para as circunstâncias, você vai falar assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso. Ele refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da escassez, da falta, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. Ele, o seu cajado, me consola. Lá em Salmos, capítulo 34, versículo 10, mais um para você declarar na cara de Satanás, bem assim, ó. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém eu que busco o Senhor, nada terei falta. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Você busca o Senhor? Então de nada você tem falta. Efésios, capítulo 1, versículo 3, muito conhecido também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Tudo, é tudo, não falta nada para nós. E por último, você que muitas vezes fica preocupado, o que vai acontecer? Mateus capítulo 6, e esse eu amo, versículo 25. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura você não vale mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus sustenta os pássaros todos os dias, por que Ele não vai nos sustentar? Existe abundância preparada. Existe uma mesa preparada. Basta você agarrar no espírito da fé aquilo que o Senhor tem para você.
Declarar a palavra todos os dias, não há falta. Irmãos, nós precisamos aprender, quando existe uma palavra lançada nessa igreja, agarrar isso com fé. Se existe uma palavra de que nós vamos viver velozmente, de que as coisas vão acontecer velozmente, por que nós declaramos ao contrário? Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, não precisa abrir, que eu abro aqui rapidinho. Ele fala sobre a nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como você tem utilizado a sua boca? Para declarar que você tem falta ou para declarar que você tem abundância? Estar na igreja, declarar a palavra na igreja é muito fácil, meus irmãos. E lá fora, como que nós temos vivido o nosso dia a dia? Qual tempo nós temos tido de buscar ao Senhor, de ouvir a voz dEle? Eu sei que muitas vezes o dia é corrido, a nossa vida é corrida demais, a gente acorda, trabalha, estuda, mas qual o tempo que você tem reservado para ouvir a voz do Senhor? Para viver as promessas que Ele tem na palavra dEle? A Bíblia é um manual, posso colocar, de sobrevivência. Se você não lê a Bíblia, como que você sobrevive no dia a dia? Como que você vive a abundância de Deus se você não conhece o Pai que você adora? Se você não tem momentos de intimidade com Ele? E aí eu quero trazer para você alguns princípios que nós precisamos para ter uma vida de abundância. O primeiro de todos eles, o dízimo. Todos nós sabemos que o dízimo é a 10ª parte do nosso trabalho, daquilo que o Senhor provê para as nossas vidas. E eu já falei isso aqui uma vez no ofertório. E teve uma época na minha vida que a minha vida estava toda enrolada, logo quando eu voltei para a igreja. E o que eu fazia? Eu não dava o dízimo. Falava, vai faltar. Né? Vou tirar aqui, tem a conta de água, de luz. E sabe o que aconteceu? Minha vida continuou enrolada. Não melhorava. Até o dia que eu me posicionei. E eu comecei a separar ali o meu dízimo todo mês. E eu tenho feito isso, irmãos. Eu caio no salário, a primeira coisa que eu faço, tirar o meu dízimo. Sabe por quê? Porque se a gente deixar para fazer isso no final do dia, a gente não vai fazer. A gente vai olhar as contas e vai falar, não. Então, crie esse hábito de tirar como primícia. Acordou? Você teve tempo de pegar no seu celular? Olhou sua conta bancária? Já fez sua transferência. Ah, mas você está falando isso porque você é do financeiro da igreja e você está pensando no dinheiro da igreja. Não, meus irmãos, as contas estão pagas, graças a Deus. Temos dinheiro em caixa, o Senhor tem nos abençoado. Mas isso é um princípio para abençoar a sua própria vida. Como que Deus vai honrar a palavra dele, tirando o devorador, se você não cumpre o princípio básico? Jesus não pensou 2 vezes quando ele entregou Jesus. Era aquilo que ele tinha de melhor. E ele entregou por você. E muitas vezes você fica sonegando Deus, não querendo honrar Ele com o seu dízimo. Se você não der, não vai faltar, porque Deus vai suprir. Isso a gente tem a plena certeza. Pastor Felipe e eu, a gente sabe todos os meses aquilo que acontece no financeiro da igreja. Deus vai, mas você deixa de viver coisas poderosas na sua vida. Portas que podem ser abertas, não porque Deus é um Deus de barganha, não. Mas Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus que honra semeadura. Se você semeou, você vai colher. No segundo ponto, 2 Coríntios 9, 10. Eu já estou quase terminando, gente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim. O pastor Zé usa muito esse versículo às vezes. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como que você tem semeado no reino? E eu não estou falando só de dinheiro, tá, irmãos? Por favor, entenda isso. Quando eu fiquei desempregada no ano passado, o que eu fazia? Eu vinha aqui ajudar a Dona Maria para a igreja. Então, vira e mexe, eu estava aqui com ela. Ela ia pintar, estava com a Dona Maria. Ela ia fazer, estava com a Dona Maria. Era um meio de eu ofertar no reino através da minha vida. Como que você tem ofertado no reino? Ah, eu venho aqui, subo, toco, canto, estou ofertando. Será que está mesmo? Ou você vem só para cumprir uma escala? E eu sou do Ministério de Música, tá, gente? Então, isso serve para mim também. Aquilo que o Renan falou quinta-feira, serve para mim também. Que quando você prega para você em primeiro lugar. Não é para a igreja.
Será que você só para cumprir uma escala com as crianças? Ah, porque se eu não for rápido, vai pegar no meu pé, então eu vou lá. Você serve a semente com amor. Amém. E existe fruto, existe recompensa. O pastor Felipe às vezes brinca, né? Se você está desempregado, vem aqui trabalhar com a Dona Maria, que rapidinho você arruma emprego. E realmente, porque é uma semente. Você está mas é. Eu lembro que eu ficava com a Dona Maria, direto me ligava para fazer entrevista aqui, né? Lógico que foi no tempo do Senhor, mas era uma semente, gente. E assim, vou falar para vocês, não foi fácil não, viu? Se eu falar para você que eu não chorava em casa lá desesperadamente, eu falava, Senhor. Mas eu sabia, no fundo, que existia um Deus que estava cuidando de todas as coisas. Então, e outra coisa, uma coisa que eu ouvi na época que eu fiquei desempregada, toda semente que você lançou lá atrás, você vai colher. Então eu sabia que Deus ia abrir uma porta. Porque eu havia, não porque é uma barganha, não, mas porque eu havia semeado. O que você tem semeado no reino? Você separa uma oferta ali, agora falando em dinheiro mesmo, todo mês? Ou você só separa o dízimo? Ah, pronto, fiz meu dízimo, check. Aí eu estava em casa pensando, e Deus falou para mim, imagina se eu tivesse também uma planilha aqui, né? Orou, check. Não orou, check. Falei, é verdade, Senhor. Então, alinhe o seu coração ao Senhor, ouça dele. A gente já ouviu isso aqui algumas vezes. Senhor, eu vou tirar meu dízimo, o que eu tenho que semear no teu reino? Eu vou separar aqui, meus irmãos, não vai faltar. Não falta. Pelo contrário, Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais você semeia, mais sementes chegam nas suas mãos. E o semear não é só dinheiro. Às vezes um irmão gosta de um doce. A irmã Maria tem muito disso, né? Às vezes ela traz um docinho, ela, para você, o Senhor mandou te entregar. E eu falo, Senhor, obrigada. Ou se não, vai aqui na Cacau Show, pega uma trufa. Às vezes a pessoa não está passando por um dia bom. Um negocinho que você dê para ela, você está semeando na vida dela uma alegria, uma felicidade. Às vezes você sabe de irmãos que estão precisando de oração, liga para ele. Tente ouvir o que ele está precisando. Isso é uma semente. Você está semeando e lá na frente, quando você precisar, alguém vai fazer para você, porque você semeou. Mas não, eu não preciso, eu vou entrar na igreja e não preciso. Irmãos, a Bíblia fala que a unidade na igreja, ela gera bênção. Se você não é unido com o seu irmão, não adianta. Mas eu semeio só na vida do pastor e da Michela. Glória a Deus, eles precisam ser honrados mesmo, são os nossos líderes, mas o seu irmão do lado, às vezes, também precisa de algo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando, às vezes, de um irmão que precisa de alguém que está doente, precisa de alguém que vá lá limpar a casa dela. Eu lembro quando a Pri ganhou gêmeos, Michelle e Meire foram lá ajudá-las. É uma semente. Ninguém ficou sabendo. Elas sabiam, a gente sabia, porque a gente estava na igreja, mas era algo que elas estavam semeando na vida da Priscila. Era um momento que ela precisava. E eu tenho certeza que a Michelle e a Meire colheram os frutos dessa semente. E eu sei que elas não fizeram pensando, eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não. Isso eu tenho certeza, que é uma outra coisa. Não semeie no reino achando que eu vou semear porque eu vou colher. Só por isso que eu vou semear. Não. Semeie em amor. Amém? Quero que vocês coloquem de pé. O Ministério de Música pode subir, por favor. Eu ouvi algumas ministrações nesse período de alguns ministros do Verbo. A Ágata, pastor Edilson de Lira. E aí eles falaram algumas frases que eu fui anotando. E foi assim, prosperidade é trazer o céu na terra. Mateus 16, 19 diz que nós temos as chaves do mundo espiritual. Então, abra portas. Aquela canção que a Michela cantou, isso no mundo espiritual tem grande valor, gente. Ao levantar minha voz, as muralhas cairão. Declare. Portas de emprego aberta. Melhores salários. Não se limite. Eu estou ganhando aqui 3, 4 mil reais, estou bem. Não, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor salário. Michela falou sobre isso domingo. Deus tem o melhor carro para nós. Tome posse e comece a declarar. Mas eu não tenho carro aqui. Comece a declarar. Eu recebi uma palavra, Senhor, obrigada por esse carro. Obrigada. E comece a falar como você quer ele. Eu já coloquei. Eu falei, Senhor, eu quero um carro assim, assim, assim. Declare. Eu tinha um professor no Rema, que ele falou que ele recebeu uma palavra uma vez de um carro que ele ia ganhar. Sabe o que ele fez? Ele comprou um chaveiro, e ele entrava na casa dele, na garagem, e passava assim, Não tinha carro, mas ele passava assim, E um dia a avó dele, que morava no quintal, falou,
por que você entra assim em casa? Ele falou assim, mas você não está vendo aqui meu carro? Nós não somos naturais, gente. Nós precisamos declarar aquilo que nós não estamos vendo. Então, comece a declarar. Se você quer ter uma casa, compre um chaveiro e comece, ó. Essa aqui é a chave do meu apartamento, essa aqui é a chave da minha casa. Se você quer entrar numa determinada empresa, comece a declarar, Senhor, obrigada pela porta em tal empresa, porque lá é o melhor. Comece a declarar. Deus, Ele cria oportunidades onde não existe. O possível você faz, o impossível é com Ele. Então você vai declarar a canção que o Ministério de Música vai cantar e vai orar aí no seu lugar. Existem portas abertas. Estações sendo mudadas. O de repente de Deus. Feche seus olhos. Cante a canção com eles.